Porque o lateral Daniel Alves ainda está preso, preventivamente em Barcelona, acusado de estupro. Nesta semana, uma emissora espanhola teve acesso exclusivo a áudios da suposta vítima, uma jovem de 23 anos, com policiais logo após o incidente numa boate em dezembro de 2022. Quando policiais chegaram a essa boate, a câmera de um dos agentes foi acidentalmente acionada e gravou todo o depoimento da vítima poucos minutos depois dela ter sido supostamente violentada. Ela explicou aos agentes que eles poderiam não acreditar nela porque as gravações das câmeras da boate a mostravam indo voluntariamente ao banheiro. Em um trecho ela disse: "Entrei voluntariamente no banheiro e depois de alguns beijos disse a ele que queria sair e ele falou que não e fechou o trinco da porta. Ele começou a me dizer coisas desagradáveis como você é minha putinha e começou a me bater. Ele jogou minha bolsa no chão e me bateu." Vendo que a menina não conseguia mais falar, uma amiga intervém e confirma ao policial que houve sim penetração. Com o relato da vítima e a confirmação da amiga, o policial decide chamar uma ambulância e fala para a menina denunciar o ocorrido. Nesse momento, a jovem chorava muito e afirmou: "Gente, ninguém vai acreditar em mim porque vão ver as câmeras que entrei voluntariamente no banheiro." Depois disso, a bateria da câmera de segurança acaba e a gravação da imagem é cortada. No entanto, segundo jornais catalães como La Vanguardia e El Público, que acompanham de perto o caso, essa gravação é documento audiovisual importantíssimo e essencial na investigação do caso de Daniel Alves. Ainda não há uma data para o julgamento dele e ele vai continuar na prisão preventiva enquanto a investigação decorre. Vamos repercutir isso porque os áudios são fortíssimos, Fê, fortíssimos. O que eu tenho trazido aqui no Morning Show, praticamente todas as vezes que a gente aborda esse assunto, é que ele não vai sair da cana. Não vai, porque a gente tem amigos próximos e o que dizem é realmente isso, ele não vai sair justamente por causa dessas histórias. As provas contra ele são extremamente relevantes, inclusive como esses áudios. Ou seja, não adiantou contratar o advogado do Messi. Por quê? Porque simplesmente ele foi lá e não conseguiu provar nada ao contrário. Nada. E ele vai ficar em cana 4 anos para investigarem. Porque lá na Espanha, vocês sabem muitíssimo bem, lá você pega cana preventiva durante 4 anos só para investigar. Aí, depois da investigação, abre-se, vai ter o julgamento e aí eles dão a sentença. Daí o céu é o limite. 10, 20, seja lá quanto não for. só pelo ato abominável que a gente está falando aqui, mas se você for analisar o comportamento dele, ele é um mutante, né? Nessa história. Mudou várias Uma hora ele está de um vezes. jeito, outra hora ele está de outro. Se eu não me engano, foram 4 versões. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Sim, no começo mas foram 4. No começo ele disse que nem mesmo tinha tido relação com ela, né? Que nem conhecia. Né? Exato. Aí depois ficou comprovado que ele teve relação. Então ele já mudou de versão várias vezes. Depois eu acho que essa é a prova mais contundente contra ele. Teve até mesmo aquela frase ridícula lá que ele disse que não entendeu o que ela disse, não para. Entendeu? Não, com vírgula, para. Para tentar fugir da questão de que ele realmente forçou a relação, realmente cometeu o crime de estupro e deve ser punido com o rigor da lei. Ainda bem que ele não está no Brasil, ele está em um país que provavelmente a justiça funciona melhor que a do Brasil, porque aqui no Brasil a pessoa comete crimes terríveis e nada acontece. Agora lá ele tem que dar satisfação. Lá ele é responsabilizado. Eu acho que o mais triste, ele foi tão irresponsável, porque ele tinha algumas empresas, inclusive aqui no Brasil, né, de amigos que inclusive trabalhavam nessas empresas, famílias que eram sustentadas, enfim. Acabou com eles. Foi todo mundo demitido. O Antônio, quer dizer, acabou todo mundo demitido, fechou tudo. A gente pode dizer que é o fim da linha dele? Acabou? Eu acho, mas aí também tem o seguinte, ele vai, cumpre a pena dele, seja lá quantos anos foi, ele volta para o Brasil, ele vira técnico de um dos times mais importantes, porque esse é o modus operandi do Brasil também, é o país da impunidade. Por isso mas isso mudou, olha o que aconteceu com o Cuca. Então, isso mas não se vai ele acontecer, cumprir a pena, o problema do Cuca é que não teve cumprimento de pena, né? Ele fugiu da situação e estava atuando como técnico, esse é o grande problema. Agora, se o cara
paga o que deve, realmente é punido com o rigor da lei e depois volta, ele tem o direito de voltar para a vida dele, se arrepender. Ele tem direito de voltar e trabalhar e fazer o que ele quiser. Ele não tem o direito, o brasileiro tratar ele como ídolo. Fingir que não viu, que não aconteceu e continuar tratando esse tipo de gente como ídolo. Então, mas aí que tá. Esse é o sentimento da impunidade dos jogadores de futebol desse país que tem muito dinheiro e acham que podem fazer tudo. Essa é uma boa discussão para a gente fazer. Até onde deve ir a pena em determinados casos? Porque eu vou pegar um caso aqui para a gente poder fazer um paralelo. Em determinados casos o quê? De estupro? De estupro e vou piorar. Para mim é pena de morte. Não, eu vou piorar, não só de estupro, mas também de assassinato. Porque hoje, se a gente lembrar do nosso queridíssimo goleiro Bruno, tá lá solto, refazendo a vida dele e tal, mas querendo ou não, ele matou uma pessoa, certo? E tem que tomar muito cuidado de estupro, hoje. Mas nós estamos falando também de morte. Tem que tomar muito cuidado, porque se chamar ele de assassino, ainda pode tomar um processo. Então, Fê, mas até onde vai isso que eu quero entender? Porque, por exemplo, a Antônia pega e traz essa história da pena de morte ou até de prisão perpétua, né, Antônia? Eu sou super a favor. O problema da prisão perpétua é que a gente fica pagando para ele almoçar, jantar e tomar banho de sol. Eu sou contra a prisão perpétua por isso. Para mim é pena de morte. Mas uma pessoa, ela tem o direito de se reconstruir e de ser perdoada de alguma forma e ser reinserida na sociedade? Eu acho que tem. Eu acho que tem um equilíbrio importante aí da gente fazer. Primeiro, assim, eu discordo da Antônia sobre pena de morte e sobre prisão perpétua nas condições atuais do Brasil, porque a gente tem uma justiça tão falha que isso quer dizer possibilitar que penas desse tipo acabem sendo cometidas, sendo impostas a pessoas com esses tipos de erro que a gente tem. Então, eu acho que antes de discutir mudanças de pena, eu acho que é importante que a gente tenha uma justiça que funcione com eficiência e funcione de forma igual para todos. Eu acho que a gente está longe no Brasil de ter essa eficiência. Então, eu acho que antes de discutir penas mais severas, a gente precisa resolver esse nosso problema, senão vamos gerar mais injustiças na minha visão. Tentando falar dessa questão, eu acho que tem que ter um equilíbrio, ou seja, a pessoa precisa ser punida no rigor da lei e depois que cumpre a punição, a gente não pode impedir a pessoa de retomar a vida, senão a gente vai acabar criando um incentivo, e eu falo isso dos crimes no geral, para que a pessoa volte para o mundo do crime. Porque se a gente diz que a pessoa que cumpriu a pena, mesmo tendo cumprido a pena, não tem direito a participar da sociedade no momento em que vai ser reinserido, qual é o incentivo? A gente vai jogar a pessoa no mundo do crime. Senão só vale ou prisão perpétua ou pena de morte. Porque para que você vai tirar o cara? Exatamente. Né? Deixa eu concluir isso aqui, gente. Deixa eu concluir isso aqui para que a gente não acabe o programa. E aí tá assim, Fontinelli falou que deseja pena de morte para Daniel, esse menino aí. Esqueci. Ô, Toninha, só me dá um minutinho aqui, porque daqui a pouquinho a gente... Eu vou deixar, mas eu quero que você conclua para todo mundo que está nos acompanhando, até para aqueles que estão no rádio também. Sim. São 10h33 para vocês que estão nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan News. Esse é o nosso Morning Show, gente. A gente está repercutindo um pouco das conversas que foram divulgadas aí, conversas da vítima em relação ao estupro cometido por Daniel Alves com um policial, divulgada inclusive por uma televisão espanhola, e a gente está trazendo aqui um debate, fazendo um pouco de mistura, né, neste programa. Trouxemos a história da pena de morte, falamos da questão da prisão perpétua também. Afinal de contas, as pessoas que cometeram crimes bárbaros dessa forma, como por exemplo o Daniel Alves, têm o direito de serem reinseridos na sociedade. E a Antônia ia começar agora um raciocínio sobre essa história da pena de morte, do porquê que você é favorável a isso, né, Antônia? Eu sou favorável a isso porque eu recebo... Deixa eu concluir em relação ao Daniel Alves. Eu não quero acabar o programa e tenha matérias sensacionalistas de parte da imprensa que pega no meu pé e vai dizer: Antônia deseja pena de morte para Daniel Alves. Eu não estou falando disso, não. Eu acho que ele tem que pagar pelo que ele fez, mas eu não desejo pena de morte para ele, porque não é esse tipo de crime que pega uma pessoa e condena a pena de morte. Por exemplo, ontem no Sul, um animal, acho que não é um animal, porque animal não merece, né? Ele é muito pior, eu nem sei que espécie é aquela. Estuprou uma criança 90 vezes. Ele foi condenado a uma pena de não sei quantos, acho, 100 e tantos anos. Esse aí é pena de morte. Pena de morte, acaba logo com isso. Entendeu? Uma pessoa que estupra uma criança ou uma mulher que em cárcere de privado, qualquer coisa, 90 vezes,
entendeu? Ele não tem regeneração, essa pessoa ela não tem conserto. Então, para isso precisaríamos ter uma justiça que funcione nesse país. Não a justiça onde o poste mije no cachorro, onde o certo está sendo condenado e o errado está por aí livre, leve e solto, sabe? A justiça nesse país, ela é muito complicada. Então, a gente teria que fazer o que o Mano falou. Reformar isso tudo para depois pensar assim, mas eu sou super a favor e eu hei de, antes de morrer, ou mesmo que seja lá em outro plano, sei lá onde quer que eu esteja, Brasil foi aprovada a pena de morte. Eu tenho essa esperança. Mas sem contar a questão da maioridade penal também, né? Se a pessoa tiver 16, 17 anos e comete um crime grave, ela vai ficar muito pouco tempo detida, alguns meses, e logo estará na rua. É assim que funciona, isso é um absurdo. A gente precisa rever a redução da maioridade penal. Foi aprovada na Câmara de Deputados, está parada no Senado porque os senadores não têm coragem de votar e é uma medida importante. A gente precisa sim punir e reduzir, já é uma forma de amenizar esse problema e punir a pessoa pelo crime que ela cometeu, independente da idade. Então, assim, realmente, nós temos que ter uma justiça mais eficiente, mas também temos que ter leis mais rígidas.